Meus amigos, temos uma palestra e, a seguir, para finalizar, um rito de harmonização. A palestra é de um psicólogo da Paraíba, de Campina Grande, chamado Rossandro Klingey, e tem o título de Ecologia da Convivência. Então, por favor, Rossandro, ao palco. Rossandro, você quer falar em pé aqui ou andar isso? Ok. Queria só pedir para baixar a tela novamente e diminuir a luz, por favor. Boa noite a todos. Eu sei que o adiantado da hora, atraso de agenda é normal. Vamos tentar ser um pouquinho rápido para tentar cumprir com a temática, que trata da questão da ecologia da convivência. A gente sabe que os problemas humanos, eles parecem que são os mesmos, né? Então, o que afetava a sociedade humana no passado, mesmo com o avanço da ciência e da tecnologia hoje, tu diminui a luz, por favor? Ainda hoje afeta a nossa vida. Por isso, nós estamos vivendo uma coisa que todo mundo percebe muito claramente hoje, que é uma crise. E todo mundo já está até cansado de ouvir a palavra crise. Mas a definição que eu queria apresentar de crise para vocês hoje é diferente daquela clássica que a gente escuta numa palestra motivacional, que um ideograma chinês significa ao mesmo tempo oportunidade e perigo, não obstante isso também seja uma verdade. Mas Gramsci ele vai dizer que nós temos uma crise quando o modelo velho insepulto já não dirige os vivos e o novo não se explicitou, não se qualificando, portanto, para orientar o presente. Então, nós temos um modelo que não dá conta mais da realidade posta e um modelo novo que ainda não chegou para substituir. E aí a gente vê uma crise clara. A gente vê uma crise também quando a gente vê uma mudança de valores que, às vezes, parece apenas uma regressão social, mas é a mudança que vai acontecendo na sociedade como um todo. Nós teríamos, então, que se Shakespeare fosse vivo hoje, e se ele fosse escrever a tragédia de Macbeth, o príncipe dinamarquês, ele não ia dizer to be or not to be, ser ou não ser. Certamente se ele fosse escrever a tragédia dele hoje, ele escreveria algo como: você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. E depois a resposta sobre a vingança, típica de uma tragédia shakespeariana. Eu quero ver você sofrer só para deixar de ser ruim. Então a gente percebe uma sociedade assim, envolta em uma crise. Mas, ao mesmo tempo, nessas crises surge o novo, a proposta do novo paradigma, da construção de um novo conhecimento, de uma nova ciência. E quando ela surge, para a gente ter uma definição bem rapidinha de Thomas Kuhn de paradigma, nós percebemos que, vamos lá, voltando aqui, eu apertei errado. Paradigmas são realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para a continuidade de um determinado saber. Então, você monta aquele paradigma, que é uma resposta para aquela realidade daquele momento, mas que ele se esgota, obviamente, pela dinâmica da sociedade. E sempre que uma ideia nova surge, a gente percebe as etapas que ela passa, aquele momento que ela vai passar. O encontro para a nova consciência, e eu fiquei até meio constrangido assim, eu digo, poxa, Cassiano começou a assistir a partir do 12º. Eu comecei a assistir a partir do 1º, dizer isso é uma denúncia triste, né? Desde o 1º, eu vim de cabelo raspado, que eu tinha passado no vestibular de psicologia. Então, a gente percebe o encontro passando por todos esses momentos de antagonismos, que é muito natural com ideias revolucionárias e novas, e quanto maior o antagonismo, dá a dimensão do quanto essa ideia é revolucionária. E Schopenhauer diz que toda nova verdade ela passa por 3 etapas. Primeiramente, ela é ridicularizada. Realmente, quando as pessoas que idealizaram esse encontro, íris à frente, apresentaram a proposta, muita gente não acreditou na possibilidade dele acontecer. Depois vem um segundo momento, que eu acredito que é o momento que nós estamos vivenciando, é que essa nova verdade ela é violentamente antagonizada. Vocês não têm noção do que acontece para que isso não aconteça. De todas as forças que estão postas, prontas e com poder para que um encontro desse não aconteça, mas acontece. Porque Victor Hugo diz que é incrível a força de uma ideia cujo tempo chegou. E o que vai acontecer nos próximos capítulos da história humana é que, por último, essa nova ideia é universalmente aceita como autoevidente. É quando vão dizer, mas rapaz, tão óbvio, por que eu não percebi isso antes? Pela cegueira que caracteriza algumas pessoas. Mas
a gente tem que mudar. E o Fernando Pessoa nos oferece um trecho de uma poesia sua que diz que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, é necessário esse processo, mas ele também é doloroso, porque é um parto, e como todo parto tem uma dor. A necessidade de você mudar, sair dos velhos costumes, dos velhos hábitos, para adentrar num novo processo, exige de você uma ruptura essencial. Mas o primeiro setor da sociedade que começou a perceber o perigo da divergência da convivência, como era complicado conviver com as pessoas, foi o setor educacional, porque é quem primeiro recebe os indivíduos do seu ambiente primário e família. E esses indivíduos já vêm com todo, digamos assim, um arcabouço de percepções da realidade que vão repercutir na escola antes de chegarem à sociedade. Então, se começou a perceber violência entre professores e alunos, violência entre as pessoas, violência entre os alunos. E aí, Jacques Delors, que é um pesquisador da educação francês, estabeleceu com a Unesco os 4 pilares da educação, conhecidíssimos de nós: aprender a conhecer, aprender a fazer, a viver com os outros e a aprender a ser. Na minha opinião pessoal, e por ser uma opinião pessoal de alguém que não tem nenhum currículo muito grande, é completamente passível de crítica, eu tenho a sensação de que aprender a conhecer e aprender a fazer é o nosso negócio. A sociedade humana é especialista nisso. Nós desenvolvemos todas as tecnologias que estão disponíveis para a gente hoje, mas nós continuamos reeditando os velhos problemas porque é aqui onde tudo engancha. Aprender a conviver com os outros e aprender a ser. E aí tem alguns problemas da nossa formação que vão demonstrar isso. É que o universo que nos é apresentado desde a infância é um universo maniqueísta, dividido entre o bem e o mal, o tempo inteiro antagônico. E a gente perde a capacidade de perceber as múltiplas dimensões da sociedade, da dinâmica social. E aí vocês vão perceber isso muito claramente. Lembram desse desenho? Tom e Jerry, o bem e o mal. Piu-piu e Frajola. Ainda bem que eu não coloquei um arara azul aqui, porque do jeito que elas estão, não pode ficar nessa situação. Nós temos aí a Branca de Neve e a Bruxa. Nós temos aí Luke Skywalker, Darth Vader. He-Man e Esqueleto. Inclusive, rola histórias nos bastidores de He-Man e Esqueleto que eles tinham uma relação um pouco complicada, porque, não sei se vocês lembram, toda vez que quando conseguia pegar He-Man e Esqueleto fazia He-Man, você é meu. Bem, eu não sei porquê, mas dizem que é uma história estranha. Nós temos os Thundercats e Munra, Batman, o Coringa, Superman, Lex Luthor. E aí essas visões que são repassadas na infância de um mundo maniqueísta, elas continuam até que a gente chega à visão racial. Esse outdoor provocativo da Benetton, colocando sempre as imagens dos anjinhos como seres branquinhos de caracóis, né? de cabelinho encaracolado, loiro, e geralmente aquilo que representa o mal como uma coisa negra. Então, a gente percebe essa dimensão sendo repetida na sociedade. E aí vai naquela ideia de antagonismo, judeus e muçulmanos. A gente percebe nas figuras desses homens que representariam hoje polaridades aparentemente opostas, Ahmadinejad e Barack Obama. E aí, como é que eles veem um ao outro? Como é que a sociedade americana vê Ahmadinejad e como é que a sociedade muçulmana vê os Estados Unidos? As imagens que a gente coloca assim, você coloca The Economist, New York Times, Washington Post, você vai colocando imagens e bota o nome Ahmadinejad, são sempre fotos assim, de uma pessoa como se ele estivesse debochando, ou então uma caricatura desse jeito, Frankenstein, ou então ele já com arma nuclear pronta para atacar, tipo Israel. Jamais vão colocar uma imagem que a gente captura nos sites do Oriente. Um homem, como outro qualquer, que está com o poder na mão e que também tem fé, que também se expressa na sua forma de ver o mundo. Da mesma forma, os americanos veem Barack Obama assim. Exatamente. Imagina. Mas os orientais veem Barack Obama desse jeito. Ou assim. É o próprio anticristo. É uma ideia equivocada que vai mostrando o quanto a diferença, a impossibilidade de conviver saudavelmente com as pessoas é fruto de uma construção cultural que a gente vai engolindo ao longo da sociedade. E aí vem também que, para aprender a conviver, nós temos que abandonar o racismo. E é complicado, porque nós vivemos um país que foi um dos últimos a abandonar a escravidão, e isso repercute na mente das pessoas. Eu sou recém-casado, há 2 anos, fiz agora em 26 de janeiro, para minha imensa alegria,
de casamento, e a gente, não sei se vocês sabem, mas quando a gente casa, começa a comer tanto Nissin Miojo que chega um momento que não suporta mais. Inclusive, o criador do Nissin Miojo morreu, né, aos 93 anos, porque o Nissin Miojo fica pronto em 3 minutos, não deve ter sido ironia, e nós em casa fizemos 3 minutos de silêncio em homenagem àquele que resolveu o nosso jantar. Mas depois de não aguentar mais de tanto comer Nissin Miojo, nós resolvemos contratar uma pessoa para nos ajudar, e essa é a palavra, nos ajudar profundamente em casa. E cheguei na universidade comentando com uma colega de trabalho, finalmente vou me alimentar bem. Tem uma pessoa lá em casa maravilhosa que está cuidando da nossa alimentação. Cuidado com esse tipo de gente. Minha colega disse. Aí eu, como assim, esse tipo de gente? Esse tipo de gente é perigoso. Eu fiz, é assim, estava passando a novela Caminho das Índias. Eu disse, quer dizer assim, que esse tipo de gente é nós, professores, os brahmanes. Ela, que está me ajudando, Dalit. Não, não foi isso que eu quis dizer, mas pareceu. Sua frase é estranha. Como esse tipo de gente é como se fosse diferente da gente que nós somos. Isso é resquício da ideia de que quem serve está abaixo, é menor e é incapaz. É ridículo, mas acontece. É lamentável, mas acontece. E isso vai gerando essa nossa herança escravocrata. Foi feita uma pesquisa, e é um outro outdoor do United Colleges Benetton, mostrando os corações de homens de várias raças, mostrando como eles são iguais. Mas, para vocês verem que nível chega um preconceito, um pesquisador inglês da neurofisiologia resolveu fatiar 10 cérebros de homens brancos e 10 cérebros de homens negros para tentar mostrar a diferença do córtex cerebral. E, ao final da pesquisa, ele concluiu que havia um tamanho aumentado do córtex cerebral dos homens brancos, em detrimento dos homens negros, que explicaria, segundo ele, a superioridade intelectual das sociedades brancas em relação às sociedades negras. Foi uma pesquisa polêmica, foi publicada, como a ciência tem a capacidade de reproduzir através do método, foi replicada nos Estados Unidos, mas o cientista que fez a pesquisa teve um cuidado. Ele selecionou o cérebro dos negros e dos brancos, ele fatiou, mas deu para outros cientistas analisarem o tamanho do córtex, e eles chegaram à conclusão, os outros cientistas, de que não havia nenhuma diferença entre o tamanho dos córtex nos 20 cérebros. Ou seja, o preconceito daquele que analisava e queria buscar o que ele quis encontrar, fez com que ele visse até o que não existia, uma diferença no tamanho do córtex cerebral. E aí Nelson Mandela diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisamos aprender, e se podemos aprender a odiar, podemos aprender a amar. E ele fez ontem aniversário de 20 anos de libertação do apartheid. E a gente percebe que é possível construir a guerra, é possível ensinar o conflito, também é possível construir a paz. É muito simples, a gente percebe que até na linguagem cotidiana a gente usa palavras beligerantes, né? Vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Quando a pessoa está fazendo sucesso, a gente diz que ela está bombando. Então, é tudo um palavreado todo voltado para a ideia de conflito bélico o tempo todo. E aprender a conviver também é necessário que a gente abandone os preconceitos sociais e culturais. Tema que eu vou abordar com mais propriedade na palestra de encerramento sobre a origem do fundamentalismo religioso. Mas é interessante porque essa história que eu recebi de uma senhora que estava num túmulo do marido, num cemitério em São Paulo, e ela, descendente de japonês, colocava arroz no túmulo. Do lado, uma viúva brasileira olhou e disse, mas a senhora não acha que seu marido vem comer esse arroz, não, né? Ela olhou para a brasileira que colocava flores no túmulo do marido dela e disse, com certeza, assim que o seu vinha cheirar as flores. Demonstrando que é a nossa incapacidade de perceber o outro. Somente isso. O que importa? Quando a gente está sentindo a dor de alguém que a gente ama e deixa esse plano físico, que importa como a gente homenageia ele? Ninguém em sã consciência pensa que a pessoa vem comer o arroz. É uma lembrança. Ó. Você ainda faz parte da minha memória. Eu ainda cozinho para você. Eu ainda ponho flores para você. Eu ainda faço preces por você, porque você ainda faz parte da minha vida. Mas a nossa ignorância, a nossa incapacidade de perceber isso faz com que a gente veja no outro sempre o ridículo, o temerário. E aí Voltaire, né, quando o U2 fez a turnê mundial que teve no Brasil, colocou essa imagem nos telões, usando o crescente fértil do islamismo, a estrela de Davi do judaísmo e a cruz do cristianismo, com a palavra coexiste, coexistência, possibilidade de existir pacificamente. E aí Voltaire tem uma frase que nos chama muita atenção. Discordo daquilo que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de o dizeres. Muitas pessoas pensam que o encontro para a nova consciência é um encontro em que todos perderão sua consciência particular
para ganhar uma consciência coletiva difusa e sem sentido. Quando, na verdade, nós estamos aqui para compartilhar o conhecimento do outro e aprender a respeitar, mesmo na discordância. E aí a gente percebe que os seres humanos eles percebem duas propostas de vida. Uma que a gente chamaria de espiritual e outra moral. Como a maioria de nós é cristão aqui, eu vou utilizar os elementos cristãos que vão facilitar o nosso entendimento. Nós teríamos essa proposta espiritual, amar a Deus sobre todas as coisas, e por ser Deus um ser infinitamente justo e bom, dificilmente alguma pessoa vai questionar a possibilidade de amá-lo, e a tarefa um pouco mais complexa, que é amar o próximo como a si mesmo. E aí a gente vê que é muito mais complicado amar esse próximo, amar essa humanidade. Inclusive, é até mais fácil amar a humanidade, porque a humanidade a gente não acorda com ela, não paga a conta com ela, não disputa canal de televisão, nem a hora do chuveiro com ela. Mas quando a gente vai amar as pessoas que estão próximas, aquele humano que é aquele familiar, o ambiente de convivência de trabalho, do ambiente de convivência educacional, a gente vai ver as dificuldades que a gente tem nesse processo. E João vai dizer o seguinte: se alguém disser ama a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E aí a gente se pergunta, por que as pessoas que se utilizam dos livros evangélicos, dos 3 evangelistas, e leem uma frase dessa, não podem nos perceber como irmãos? Porque o conceito deles de fraternidade é um conceito particular, aqueles que adequam-se às suas crenças. É um conceito reduzido de fraternidade e infantil. E nós aprendemos muito mais com os outros que pensam e que agem diferente de nós mesmos do que com as pessoas que convivem com a gente. Não existe coisa mais sacal de sair com uma pessoa que concorda com tudo que você diz. Você mal abre a boca, ela, também acho. Você não aprende nada com uma pessoa dessa. Nosso cérebro ele é feito por desafios. Quando a gente volta para casa por um lugar diferente, senta na casa de uma outra perspectiva para ver TV, ou come uma pizza de sabor diferente, nós estamos criando um conjunto de novas ligações sinápticas para dar conta do novo caminho neurológico, da percepção daquele sabor, daquele lugar e daquela convivência. Quando alguém nos desafia com um raciocínio que a gente nunca pensou e nos propõe uma nova forma de ver o mundo e nos força a natureza, como a gente diz aqui no Nordeste, nós somos obrigados a criar um novo caminho neurológico para dar conta da resposta, do conjunto de pensamentos que vem a partir daquela provocação. É com o outro que a gente aprende, é com o outro que a gente se enriquece. E a diversidade ela é tão explícita na natureza que é absurdo imaginar o quanto as pessoas não acreditam na diversidade como a característica mãe da natureza. E tem um grande avatar da antiga Pérsia, o Irã, chamado Bahá'u'lláh, que diz que a beleza de um jardim está exatamente na diversidade de suas flores. Mas as pessoas têm essa dificuldade do encontro com o outro. E a dificuldade começa com uma mudança. Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil perceber isso e mudar a atitude, sair dessa inércia e ir para o novo movimento? A gente percebe basicamente isso porque mexe com o nosso ego. O ego faz com que a gente sempre se sinta como o centro do universo. Um amigo meu me contou uma história que ele dá palestras em vários lugares do mundo, e ele foi na China, chegou lá e visitando uma aldeia bem no interior da China mesmo, aquela China que a gente não vê na televisão, a gente só vê aquela China próspera de Xangai. E aí ele encontrou um senhor que estava fazendo um tapete de mais ou menos uns 15 metros, mais ou menos com essa idade. Ele viu o senhor fazendo um tapete e deu uma risada, disse, e ele acha mesmo que vai terminar de fazer esse tapete? Aí a tradutora disse para o chinês, e ele respondeu, e ela traduziu. Ele está dizendo ao senhor que quem começou esse tapete foi o tataravô dele. E que ele não tem a menor intenção de ser o que vai concluir esse tapete. A intenção dele é que ele consiga fazer a parte dele tão perfeita que nunca ninguém saiba quando foi o tataravô, o bisavô, o avô ou ele, porque ele não tem o objetivo de deixar a marca pessoal dele aqui, mas apenas a contribuição dele. Ele disse que não perguntou muita coisa mais não na China. Eu também não perguntaria não. Depois de uma dessa eu ficaria calado. Mas a gente percebe essa dualidade humana percebida na própria conversão de Paulo, quando ele diz assim aos romanos, quando eu quero fazer o bem e o mal está comigo. Paulo dando conta da dualidade da alma humana. Ele já tinha, digamos assim, convertido-se no sentido muito mais amplo, muito mais simbólico do termo, do que uma adesão
a uma expressão de fé, sem mudança de atitude moral e de respeito ao outro. Ele tinha, de fato, se convertido, mas ele percebia que, entre o homem velho que ele era e aquele novo que ele queria ser, ainda existiam conflitos. Na época, era uma visão muito comum, e ele disse assim, que, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Aquela ideia de que a alma é boa e o corpo é ruim, mas que a gente sabe hoje em dia que é a própria alma que condiciona para que lado vai este corpo. Mas ele percebia a dualidade, o quanto de quando a gente começa a construir uma nova percepção da realidade, até que a gente se modifique, até que a gente se desestruture, até que o ego ceda para a transformação, a chegar ao ponto em que ele mesmo dizia, já não sou eu quem vive, Jesus é quem vive em mim, naquela compreensão de que, anulando minha própria identidade em prol do grande projeto humano, da grande mensagem de transformação, eu já não preciso mais da minha identidade no sentido patológico do meu ego, mas da transmutação das minhas forças em prol de um projeto de coletividade e de respeito. E aí a gente também tem que entender que, para aprender a conviver com o outro, finalmente é preciso aprender a conviver consigo mesmo. E aí é uma tarefa complicada, porque, só para dar uma relaxadinha aqui, eu estou vendo que vocês estão muito tensos, vocês já ouviram falar no projeto de energia pessoal da Universidade de Harvard, pesquisa que eles fizeram? Coloquem a mão assim, por favor, no peito aqui, exato, e levantem essa mão assim. Muito bem. Agora fiquem fazendo assim no peito devagarinho. Estão sentindo a energia fluir? Pode ser sincero, estão sentindo? Cassiano, está sentindo alguma coisa? Nada? Não estão sentindo nada, né? Graças a Deus, porque eu acabei de inventar isso. Isso não é nada, era só para provar toda a tese que eu vou desenvolver agora. Os seres humanos obedecem, sem questionar. Convenci vocês disso? Eu criei isso aqui agora. Criei uma historinha que era da Universidade de Harvard, pela credibilidade que tem, o suposto saber científico. Não, deve ser uma coisa massa, né? E engraçado que eu fiz em São Paulo, num auditório com 5.000 pessoas, e umas 15 disse, eu estou melhor. Foi, eu fiz, glória! O efeito placebo tem todo um poder. Essa pesquisa é muito interessante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso que eu fiz com vocês provocativamente. Você coloca esses 5 gorilas aí numa jaula, só que os que estão embaixo estão plenamente saciados, e o de cima não. Ele não come há 15 dias. E joga uma banana lá para ele, e ele sobe e pega. Quando ele puxa a banana, os que estão embaixo levam um jato d'água fria e um choque. Vem uma segunda banana, acontece a mesma coisa. Eles levam um jato d'água frio e um choque. Mas eles não sabem por que isso está acontecendo. Leva um tempo para que o animal condicione um evento a outro. Na 5ª banana, eles percebem que estão relevando o choque, porque aquele imbecil está subindo. E quando ele desce, o que acontece com ele, gente? Apanha. Muita força. Ele sabe por que está apanhando? É a primeira surra. Vem a 6ª banana, ele sobe, puxa, quando ele desce, apanha. A essas alturas, eles não estão levando mais nem choque, nem jato d'água, mas condicionaram o comportamento. Estão reproduzindo um comportamento coletivo. Quando chega a 10ª banana que ele desce, finalmente ele diz, rapaz, eu apanho porque eu estou subindo. Olha, e agora vem a 11ª banana. Quem acha que ele sobe, diz que 0800, 2010... Ele sobe ou ele fica? Ele sabe que vai apanhar. O que vocês acham? Ele fica? Vamos fazer a pergunta de forma diferente. Qual é a necessidade mais urgente? De fome ou de segurança? De fome. Ele sobe, vai apanhar, desce e apanha. Aí bota um outro gorila que não apanhou, que não levou choque, que não levou jato d'água gelado. Esse outro gorila pega uma outra banana, quando desce, esses 4 vão bater nele. E esse que acabou de chegar, inocente, de pai e mãe, vendo a cena, o que faz? Bate também. Pô, tá todo mundo batendo? Eu vou bater, pai. Negócio. E aí você explica aquelas cenas clássicas, cidadezinha do interior, o indivíduo vai lá, violenta uma criança, é preso na delegacia, a população entra, porque só tem um delegado e um PM, basicamente, tira os dois, tira o indivíduo da prisão, coloca no meio da rua, apedreja e mata. No final das contas, quem estava lá? Um conjunto de psicopatas? Não. Seres humanos como nós, que levantou a mão, como vocês fizeram aqui para mim agora, que viu o comportamento das pessoas, imaginou se fosse minha filha, alguém que ia passando e viu, deve ser um bandido, vamos matar mesmo. Ao final, certamente, as pessoas tiveram identificado, eu fiz isso.
E aí, para tentar responder um dos fenômenos mais lamentáveis da história humana, um dos capítulos negros da história humana, e olha lá o meu preconceito, está vendo capítulo negro, né? Está vendo como é? A gente faz. Um capítulo ruim da história humana, refazendo a frase, Stanley Milgram, da Universidade de Yale, fez uma série de pesquisas. Ele foi quem criou essa história. Ele chegava no Central Park e ficava olhando para cima. E, de repente, um círculo de pessoas se formando ao lugar dele, ao redor, todo mundo olhando para cima, do Central Park. Ele saía e começava a anotar a reação das pessoas, e via algumas pessoas fazendo, que coisa linda, meu Deus. Aquela necessidade de que está todo mundo olhando, deve ser uma coisa linda, eu tenho que ver uma coisa linda. Ele furava a fila de um banco e via como as pessoas se comportavam. Geralmente diziam assim, assim também é bom, meu amigo. Mas ele percebeu que ninguém foi olhar e tirou ele da fila, em nenhuma das experiências, só reclamava. E aí ele fez uma experiência radical. Ele pegou 2.000 estudantes da Universidade de Yale e pagou à época, era muito dinheiro, $10, para fazer parte de uma experiência. Seria mais ou menos o seguinte, bem rapidinho. João aqui, Marcos aqui. João é o meu aluno que sabe o que está acontecendo. Ele vai simular que está levando choque. Mas Marcos não vai saber. Eu digo para Marcos, Marcos, é o seguinte, João vai ficar ali naquele computador com aquela alavanca. Quando ele errar uma pergunta, você dá um choque de 15 volts. Se ele errar de novo, 30. Se errar de novo, 45. Assim, de 15 em 15 até 420. Aí Marcos perguntava, e ele não morre, não? Não, isto é uma pesquisa controlada da Universidade de Yale. Antes de aplicar a pesquisa, ele perguntou aos principais psiquiatras dos Estados Unidos se os estudantes dariam choques. Eles disseram que ninguém passaria de 150 volts, a não ser os sádicos. Resultado da pesquisa, 65% dos estudantes deram choque de até 450 volts. Ou seja, 65% da população americana estaria tão vulnerável às ideias absurdas do nazismo quanto os alemães. Entre as doces experiências que Josef Mengele fez com os judeus nos campos de concentração, uma chamava a atenção, que era a de hipotermia. Em quanto tempo uma pessoa morre congelada num tanque? E que é uma das mortes mais dolorosas. Alguns judeus, e ele jogou apenas 150 mil em tanques gelados para vê-los morrendo e medir dilatação pupilar, em quanto tempo havia parada cardíaca, enfim. Alguns judeus começavam a implorar para ser assassinado. Um daqueles jovens soldados ao redor do tanque pegava uma arma, colocava na cabeça e Josef Mengele dizia, isso é uma pesquisa do governo alemão. Da mesma forma que o professor Stanley Milgram dizia, isso é uma pesquisa da Universidade de Yale. Nós obedecemos sem questionar, e vocês provaram isso aqui à noite. Nós imitamos o comportamento do grupo. Nós sofremos uma pressão social e aí veja a dificuldade de mudar o que somos. Por isso que LaRose, que é um dos maiores pesquisadores hoje sobre comportamento e personalidade, vai dizer que eu não diria que não existem atributos estáveis de caráter numa pessoa que contribuem para o comportamento moral ou imoral, mas eles são superados de longe por onde a pessoa está e naquele momento com quem. Ou seja, quem você é importa menos do que lugar onde você está. Tem uma amiga minha que está aqui na plateia, que tem vários filhos, e ela disse que uma vez um filho chegou e disse, mamãe, eu vou dormir na casa de fulano. Deixa? Não. Mas se eu não acredito em mim, não. Você, em casa, é uma pessoa. Na pressão do grupo, é outra pessoa. E, de fato, às vezes você cria um filho com todos os padrões dignos de moralidade, de percepção, de afeto, mas ele sai com um grupo de amigos, sofre uma pressão dos colegas, entra num carro, não pega, para não ser ridicularizado pelas meninas, e quem volta para casa? Seu filho no caixão. E você se pergunta, aonde eu errei? Existem mais forças que estão envoltas nesse processo da mudança pessoal do que a gente imagina. E vocês fizeram exatamente isso para mim, perceberam? Uma saudação nazista. É fácil manipular as pessoas, mais do que a gente gostaria. Bem mais fácil do que a gente imagina. Mas a grande pergunta que a gente deve se fazer é, e os 35% que resistiram na pesquisa, que não obedeceram, e aqueles alemães que tiveram a coragem de usar de um encontro do nazismo e que foram mortos, massacrados, ou que sobreviveram e que salvaram pessoas, como é que a gente faz para fazer parte desse grupo de 35% dos que resistem, dos que vão além, dos que não se deixam levar? Aí Fernando Pessoa vai dizer o seguinte, eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim. É nesse meio termo dessas forças, entre as suas pessoais e as externas, que no meio termo está o indivíduo. Se ele for totalmente dominado por suas forças pessoais, desconsiderando o que está ao redor, ele é um indivíduo isolado.
Se ele for uma pessoa totalmente voltada para os valores exteriores, sem levar em consideração seus próprios valores, ele é despersonalizado. Esse caminho do meio do budismo, ele é mais difícil do que a gente imagina, mas ele é possível e ele é viável. Porque existem, em todas as teorias da psicologia social, dois princípios que a gente chamaria de conformidade versus inovação. Sendo a conformidade a influência da maioria exercida sobre a minoria e a inovação a influência da minoria, nós que estamos aqui, sobre a maioria que pensam no desrespeito à diferença. Existem vários encontros de vários manifestantes divinos com várias pessoas durante as suas passagens pela Terra, sejam nas sutras budistas, no Bhagavad Gita do hinduísmo, no Corão dos islâmicos. Mas a gente pega um trecho do Evangelho e a gente percebe o encontro com a diferença. Um encontro que tinha tudo para não acontecer. De acordo com a teoria da conformidade, não havia motivo nenhum para um homem judeu se encontrar com uma mulher samaritana num poço, o centro de uma sociedade que vivia seca, como ainda hoje vive. Ao meio-dia, Jesus tinha muitos motivos para não encontrar com essa mulher se ele fosse uma pessoa como qualquer outra, obediente às convenções sociais e os preconceitos. Ele não poderia encontrar com ela porque ela era uma mulher, ele era um homem. Seria a mesma coisa que eu chegar agora no Oriente Médio, chegar agora na Arábia Saudita e encontrar com uma mulher muçulmana, sem conhecê-la, no meio de uma praça pública. Os dois estariam correndo risco de vida. Ele não deveria encontrar com ela porque ela era uma mulher pobre. Afinal de contas, se ela fosse uma mulher rica, quem estava pegando água para ela eram suas servas. Ele não deveria conversar com ela porque ele era um judeu e ela era uma samaritana. Ele era, guardado as devidas proporções, um brahmane e ela um dalit. Ele também não deveria falar com ela porque ela era uma pecadora. E ainda não se está falando aí de uma mulher que tinha mais de 5 maridos e tinha agora um amante, mas de uma mulher que estava sozinha, no meio-dia, sem um pai, sem um irmão e sem um marido num poço, provavelmente com segundas intenções. Que bom que ela foi naquele dia, porque de todas as vezes ela deve ter encontrado vários homens que a decepcionaram 5 e 6 vezes, até que ela encontrou este. E foi interessante esse encontro, porque Jesus vinha cansado de uma caminhada de 50 quilômetros pela região da Judéia, sol escaldante. Sabendo que ia encontrar essa mulher, ele pediu para os seus discípulos irem à frente na cidade fazer uma compra de comida, porque ele ia ter um diálogo mais profundo do que o poço que ela buscava água, o histórico poço de Jacó. E essa mulher, ela provavelmente, a gente percebe isso, que ela estava imersa no preconceito, na visão de se sentir menor, e quando ele pede água, ela diz, você vai pedir água a mim, que sou samaritana, sendo você judeu? E se estabelece um diálogo das profundezas, em que vai se buscar desconstruir a personalidade e a máscara para que venha o ser luminoso. Para que a gente mude, para que a gente passe pelos processos de modificação e aprenda a respeitar o outro, aprendendo a se conhecer, é preciso se desnudar por completo. Por isso que ele pergunta, cadê o teu marido? Ele sabia que ela não tinha. Ele sabia que ela ia dizer que não tinha marido. Ela disse, eu não tenho marido. E ele disse, é verdade, porque tiveste 5 e o que o tens agora não te pertence. Mas ele não fez isso para humilhar aquela mulher. Ele mandou os discípulos ir embora. Ele fez isso para que ele percebesse, para que ela percebesse que, mesmo conhecendo ela profundamente como ele conhecia, ainda assim, tenho certeza, emitia um olhar de profundo amor em direção àquela pessoa. E ofereceu a ela uma água que, como qualquer um de nós, acharia que era física, que livraria ela de todo dia ter que ir àquele poço escaldante pegar água, mas ele disse que não se tratava daquela, de uma outra maior. E o diálogo termina com a mulher tão transformada que ela sai alegremente a contar na cidade o encontro que teve. Certamente ela deve ter sido recebida como aquela que ia falar de um novo caso, mas talvez pelo brilhantismo do olhar dela, pela forma como ela se manifestava, ela conseguiu provar que era um encontro bem diferente do que ela tinha tido até então. E todos os mensageiros de Deus, todos os avatares da Terra, nos propõem sair dessa matrix, dessa ilusão, dessa percepção equivocada de que vivemos uma realidade, para que nós possamos transcender tudo isso. E aí, nesse particular da transformação, temos que perceber que, e eu fiquei encantado com esses estudos, o exemplo não é a melhor forma de ensinar as pessoas. Sempre o pessoal pegando no pé, o exemplo é a melhor forma de ensinar. E, finalmente, pesquisaram e mostraram que não, isso é uma mentira. O exemplo não é a melhor forma de ensinar. É a única. Ficaram aliviados agora, né? Que ele vai dizer uma abobrinha agora. Meu Deus do céu. Porque aquele discurso do que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona mais. Nós somos um ser que
se processa pela imitação no início, para depois a construção da identidade pessoal. É assim a natureza humana. E aí a gente percebe, e André Luiz diz muito claramente isso, que nas atividades de educação das almas se processam de forma que alguns evoluem, outros parcialmente aprendem, a maioria parece continuar impermeável ao auxílio educativo. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Eu sei que muitos de nós gostariam que as pessoas pudessem ter uma visão mais ampla e respeitosa da diferença e pudéssemos nos congraçar aos milhares. Esse momento vai chegar. Enquanto não, cada um de vocês aperte os cintos. Abram o coração e a mente para que possam desenvolver uma nova consciência. Boa noite e obrigado a todos vocês. Muito bem, Rossandro. Muito bem. Após as palavras sábias do Rossandro, então vamos encerrar com um belo momento de reflexão e de bênção, com um rito de harmonização realizado por Mãe Rita de Cássia, que vem de São Paulo. Por favor. Boa noite a todos. Ele já disse meu nome, Mãe Rita de Cássia. Eu sou sacerdotisa umbandista. E a Umbanda é a única religião reconhecida como religião brasileira. Nós temos particularidades até com os cultos afro-brasileiros, mas a nossa religião ela é considerada religião brasileira exatamente por ter a mistura de ritos, né, onde nós temos algumas coisas dos africanos, dos ocidentais, dos indígenas, dentro da nossa tradição religiosa. E eu sei que estamos todos cansados de ficar sentados, estamos todos quadrados, né, porque eu estava sentada ali também desde o começo. Então, eu vou pedir a todos que fiquemos de pé. Eu vou cantar 3 músicas, que na Umbanda nós chamamos de pontos cantados, porque os nossos cantos na Umbanda, eles são orações para nós, né? Então, eu vou cantar primeiramente um canto, né, um ponto cantado para Oxalá, nos simbolizando a nossa união, a nossa harmonização, a nossa fraternidade. Vou fazer um canto em Iorubá, pelos nossos irmãos afros que não estão representados aqui hoje, um canto de louvação a Oxalá, para que ele nos abençoe e nos proteja, nos dê muita saúde, muita harmonia, muita paz espiritual em nossas vidas. E vou encerrar com uma música de fraternização, que nós utilizamos muito nos rituais de Umbanda, geralmente nos seus términos. Então, por favor, deem as mãos. Me dê a sua mão, me dê o seu amor, que eu quero lhe dar um aperto de irmão. Me dê a sua mão, me dê o seu amor, que eu quero lhe dar um aperto de irmão. Oxalá nos guiou, Oxalá nos uniu, semeou o amor e a tristeza sumiu. Oxalá nos guiou, Oxalá nos uniu, semeou o amor e a tristeza sumiu. Esse é um dos cantos que nós cantamos para harmonização e fraternização e confraternização. O canto em Iorubá. Onisaure Saun
Laxé. Onissaure oberioma. Onissaure. Saum Laxé Baba. Onissaure oberioma. Saum Laxé o. Onissaure. Saum Laxé. Onissaure oberioma. Onissaure. Saum Laxé Baba. Onissaure oberioma. Saum Laxé o. E o último canto, que vai ser um canto de confraternização, é um canto que nós usamos nos rituais de Umbanda, geralmente em seus términos, e que vocês podem soltar as mãos e se abraçarem uns, né? Um abraço dado de bom coração é mais do que uma bênção, uma bênção e uma benção. Um abraço dado de bom coração é mais do que uma bênção e uma benção. Vamos se abraçar, gente, vamos trocar energia. Um abraço dado de bom coração é mais do que uma bênção e uma benção. Um abraço dado de bom coração é mais do que uma bênção e uma benção. Que possa Deus Criador do Universo, nosso Pai Oxalá, nossos protetores, mentores espirituais, abençoar a todos aqui presentes e que nós tenhamos uma boa noite de descanso e possamos estar aqui amanhã novamente para a continuação dos nossos trabalhos. Boa noite. Então, amigos, encerrado por hoje. Muito obrigado, desculpe os micos e até amanhã. Principalmente Cassiano.